Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar, trazendo vibrações de paz, de harmonia, de luz que lhe envolva, você que nos acompanha e a toda a sua família. Sempre importante lembrarmos que esse programa é um programa que tem a interação de você, através do chat, com perguntas, tirando dúvidas a respeito de temas atinentes à doutrina espírita. Então, divulgue nosso programa, compartilhe, dê um like e trazemos aqui para a introdução do programa um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa mensagem se intitula De Alma Desperta. Faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Separamos um trecho que nos chamou mais a atenção. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nos pensamentos habituais, recebemos 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Mas que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. A mensagem de hoje tem o título Posse Espírita. É uma mensagem ditada pelo Espírito Albino Teixeira, que está no livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier. Então ele nos convida a refletir quando diz: o espírita é o companheiro da humanidade que possui tanta compreensão que ainda mesmo nas situações difíceis contra si próprio jamais descamba na suscetibilidade ou na queixa. Tanta energia de ideal que nunca se dobra às sugestões do desânimo, por piores que sejam as crises que atravesse. Tanto otimismo que, mesmo nas mais escabrosas provações, sabe sempre sorrir e encorajar os seus irmãos. Tanto espírito de serviço que não se cansa em tempo algum de repetir a doação do auxílio que possa fazer em benefício dos semelhantes. Tanta fé na providência divina que jamais se permite mergulhar no desespero ou na aflição. Tanto anseio de luz que não cessa de estudar, sejam quais sejam as circunstâncias. Tanto entendimento que nunca se deixa entregar, enredar por intriga ou maledicência, encontrando sempre algum meio de amparar as vítimas das trevas no caminho da reabilitação. Tanto devotamento à fraternidade que nada sabe acerca de revide ou desforra, por viver constantemente no clima da caridade e do perdão. Tanta dedicação ao trabalho
que não se compraz na ociosidade, ainda quando disponha de avançados recursos materiais. Tanta vontade de seguir os exemplos do Cristo de Deus, que não encontra qualquer prazer em comentar o mal, em vista de trazer o coração incessantemente voltado para o exercício do bem. Em suma, o espírita é proprietário de valores e bênçãos no reino da alma, capaz de ser feliz na abastança ou na carência, na elevação social ou no lugar mais singelo do mundo, de vez que carrega em si e por si os tesouros de vida eterna. Agenda. Hoje teremos, a partir das 9 horas da manhã, o seminário Mediunidade, Tarefa com Jesus na Construção do Mundo de Regeneração. O facilitador desse seminário será Aurélio Gama. O local é na Seara Espírita Maria de Nazaré, na Rua Sertânia, número 196, Jardim Boa Vista. O evento também será transmitido online, através do canal TV Chico Xavier. Então, hoje, a partir das 9 horas da manhã, a entrada é franca, todos estão convidados. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realizará no dia 15 de junho seminário Identidade Eterna, com a participação de José Araújo, autor do livro de Identidade Eterna. Horário das 9 às 17 horas. Local do evento, a sede da SEEC, que fica localizado na Avenida Leudo de Pontes Valença, número 440, Cidade Jardim. A entrada é franca. Contato Josemar, DDD 81 999650314. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições, continuação. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A propriedade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário.
se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que cada um é atribuído à parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos. E verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhes lembrar de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Endereços de instituições espíritas. Seara Espírita Caridade, localizado na rua Antônio Penante, número 470, bairro Santo Amaro, em Garanhuns. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Chico Xavier, localizado na rua Manuel Cipriano da Cruz, também em Garanhuns. Reuniões públicas, sábados, às 3 horas da tarde. O Livro dos Espíritos. Continuamos com a resposta à questão 919A. Conhecemos toda a sabedoria da máxima: conhece-te a ti mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Conclui o Espírito de Santo Agostinho a nos dizer: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não tem mais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, né? O fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente aí a ideia, que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos dá demonstrações
que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que editamos o livro dos Espíritos. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40, lemos: E, voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? Essa passagem bíblica é comentada pelo Espírito Emmanuel na mensagem Velar com Jesus. Essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados de véspera, e sim os discípulos conscientes das suas próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e enseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Endereços de instituições espíritas. Seara Espírita Nosso Lar, localizado na rua Francisco Branco Filho, número 1145, bairro Brasília. Também localizado em Garanhuns, palestras públicas sábados às 3 horas da tarde. Sociedade Garanhuense de Estudos Espíritas, Casa Bezerra de Menezes, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, bairro Heliópolis, também em Garanhuns, palestras públicas sábados
às 2h20 da tarde. Apresentação: Soares e Silmara. Então, nessa segunda parte do programa, renovamos o convite para que você participe através do chat, com dúvidas, com observações, com questões relativas à doutrina espírita. Queremos, primeiramente, reforçar esse evento que ocorrerá a partir das 9h da manhã, na Seara Espírita Maria de Nazaré, localizada na Rua Sertânia, número 196, no bairro Jardim Boa Vista. É um evento intitulado Mediunidade, Tarefa com Jesus na Construção do Mundo de Regeneração. O facilitador do seminário será Aurélio Gama, trabalhador lá da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Esse evento, a entrada é franca, ocorrerá tanto de forma presencial como online no canal TV Chico Xavier. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat e vamos prosseguir. Só lembrando que é Boa Vista 2, tá? Tem Boa Vista 1 e Boa Vista 2. E fica localizado na Boa Vista 2, tá certo? Então, vamos ao nosso bom dia. Bom dia aqui ao nosso amigo José Orlando. Bom dia a todos, que esse mês de junho não seja só para dançar forró, seja também seguirmos firmes em busca dos ensinamentos de Jesus. Olha aí a observação, boa observação, né, meu amigo? O forró aí tá pegando fogo, como se diz, mas lembremos, né, de estarmos sempre buscando os ensinamentos para nos sentirmos melhor, para melhorarmos, para nos colocarmos no trabalho do bem. Bom dia aqui para nossa irmã Maria Lúcia Alves Mendonça. Bom dia na paz de Jesus, assim seja. Bom dia a nossa irmã Nira. Bom dia, minha amiga Nira, que é da Seara Espírita Maria de Nazaré. Bom dia aqui a Rosilda. Bom dia, muita paz. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui? Bom dia, Gilza. Bom dia. Que o domingo seja de bênção e luz para todos nós. Assim seja. Bom dia também para a nossa amiga Tereza Miranda. Bom dia, Soares e Silmara, para todos. Paz, alegria no coração. Assim seja. Por enquanto, Soares, a gente não tem nenhuma pergunta feita no chat. Mas trouxemos aqui uma pergunta que tem relação com o tema de hoje. Segundo Emmanuel, o que são as sombras do passado? Na mensagem de Alma Desperta, que fizemos uma citação na abertura do programa, Emmanuel nos dá os esclarecimentos sobre essas sombras do passado. E ele nos diz que elas representam extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento. Elas são o conteúdo deletério do nosso passado reencarnatório. Ao longo de diversas experiências no corpo, aonde a nossa experiência atual é a melhor que já tivemos, nós deixamos rastros de desequilíbrios, de vícios, às vezes mesmo de crimes, que graças à misericórdia divina não recordamos esse passado durante a experiência reencarnatória nova, atual. Mas essas sombras estão dentro de nós, no nosso inconsciente profundo.
E é a respeito disso que Emmanuel nos alerta, dizendo assim, que as sombras do passado possam nos fustigar, nos magoar, nos tolher, nos machucar, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então há todo um trabalho de superação, de transcendência, de ressignificação desse passado através do nosso esforço na vivência do bem, na iluminação do nosso entendimento, agora sob a luz da doutrina espírita, facultando com que novos hábitos, condicionamentos que nos estimulem ao progresso, harmonia com as leis de Deus, substituam os antigos que constituem essa sombra do passado a que Emmanuel se refere. Então, é importante estarmos atentos ao aproveitamento máximo da nossa existência atual, estudando, iluminando a nossa mente com o conhecimento libertador dos ensinos de Jesus, nos sensibilizando à prática do bem, para que, de fato, essas sombras sejam ressignificadas, transcendidas nas suas raízes, através do Evangelho redivivo que é a doutrina espírita em nós. Então, é desse esclarecimento que tínhamos. Se puder acrescentar alguma observação, Silmara, se não, podemos prosseguir com mais uma questão. É sempre bom lembrar que os espíritos, eles deixam claro que todos nós temos um passado de erros. E por isso a importância de nós trabalharmos a caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus. A benevolência para com todos, a indulgência, ou seja, antes da gente tentar compartilhar um erro do outro, apontar um erro do outro, compreender que nós também temos os nossos erros, compreender que nós também somos falhos, que todos temos um passado de erro a ser corrigido, mas que a proposta agora da doutrina espírita é que nos coloquemos no trabalho renovador. E Kardec, ele nos oferece uma questão ali na 919 de O Livro dos Espíritos, quando pergunta qual meio prático tem um homem de se melhorar nessa vida e de evitar o arrastamento do mal. E o Espírito de Santo Agostinho, ele nos lembra, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E em seguida ele nos dá o seu roteiro. Então, assim, se a gente, uma forma da gente identificar aquilo que precisa ser corrigido, as sombras que a gente ainda carrega, é fazer todo dia aquela reflexão. Como é que foi hoje o meu dia? Como foi que eu tratei aquele dentro de casa? Como foi que eu tratei aquele lá no trabalho? Qual foi o meu comportamento? Eu tratei o outro como eu gostaria de ser tratado? Então, são perguntas simples, pequenas, que a gente é convidado a fazer diariamente, porque vai nos ajudar a identificar aquilo que a gente ainda precisa corrigir. E aquilo que a gente precisa ainda corrigir é a sombra que a gente carrega ainda, nos convidando a ressignificar, ao burilamento, para ampliarmos o nosso entendimento, para nos iluminarmos, como o Emmanuel aí nos convida a fazer. Mas vamos então para uma outra pergunta que trouxemos, é quando Emmanuel, ao afirmar que o mestre continua convocando cooperadores devotados
levamos a quais reflexões essa afirmativa de Emanuel Soares? Essa reflexão que Emmanuel traz, que se encontra na mensagem Velar com Jesus, no livro Caminho, Verdade e Vida. Antes de respondermos a essa questão, queremos voltar a lembrar que você que está nos acompanhando, compartilhar, né, essa mensagem de divulgação espírita nas redes sociais, no Facebook. Mesmo agora, durante a transmissão do programa ao vivo, você pode compartilhar e trabalhar junto de nós nessa divulgação. Então, o mestre continua convocando cooperadores devotados. Interessante quando Emmanuel faz essa referência, porque ele comenta justamente aquele momento no qual Jesus pede aos apóstolos que velem, que estejam despertos, que estejam apoiando ali Jesus naquela hora difícil que iria anteceder a sua prisão e consequente crucificação. Mas o que ocorre? Todos adormecem. E Jesus, se dirigindo a Pedro, diz: mas nem por uma hora pudestes velar comigo? E Emmanuel, referindo-se a essa passagem, nos diz que Jesus continua convidando, convocando cooperadores devotados, mas que a fragilidade humana pode, muitas vezes, levar a descuidos, né, a falta de vigilância e não ser atendido de forma satisfatória o convite de Jesus. Que possamos, diante desse texto elucidatório na mensagem de Jesus, dizendo a Pedro: mas nem por uma hora, e tragamos para a nossa vida presente, para a experiência encarnatória que estamos tendo. Nós também estamos recebendo esse convite para trabalhar, para divulgar a doutrina espírita, Evangelho redivivo, consolador prometido. Mas que, diante da advertência de Emmanuel, estejamos atentos para que os interesses materiais e passageiros não entorpeçam, não nos faça adormecer e não aproveitar devidamente a hora que se passa, símbolo da nossa presente encarnação, adormecendo a esses objetivos mais nobres. Então, Emmanuel nos diz assim: indispensável rememorar esse texto evangélico para considerar que o Mestre continua no esforço incessante, convocando cooperadores, mas que ele sabe das fragilidades e dificuldades dos convocados, mas que agora, recebendo a lição e a advertência do que ocorreu com os apóstolos e com Pedro, que despertemos. A hora é considerada por Emmanuel, de uma forma simbólica, como o tempo de uma encarnação, que passa rápido e que deve estar sendo bem cuidada para os interesses espirituais mais importantes que nos trouxeram à presente encarnação. Era isso, Silmara, se puder fazer alguma colocação. Se não, dê uma olhada no chat, mais adiante passemos para a última questão.
Eu acho que você já deixou muito claro, eu só estava aqui me lembrando que é interessante Emmanuel trazer essa, esse convite de Jesus, porque ele mesmo, em uma de suas encarnações, né, ele como Públio Lentulus, ao encontrar Jesus, Jesus faz esse convite a ele, né? E ele diz: poderás me seguir agora ou daqui a milênios. Então, hoje que nós temos a bênção da luz da doutrina espírita em nossas vidas, nessa existência, aproveitemos. Não deixemos para amanhã, nem para depois, nem para quando se aposentar, nem para quando tiver tempo, porque o tempo é hoje. Amanhã a gente não sabe, não é? E Jesus sabe o que se passa em nossos corações. Ele espera por nós, hoje. Então, vamos para uma outra pergunta, Soares, porque não tem nenhuma mensagem, nem pergunta no chat. E a gente depois... dá tempo para a última pergunta, Soares? Dá tempo, sim. Vamos Ok. para ela. Qual a consequência de considerarmos a vida apenas do ponto de vista do presente? Se refere a pergunta ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores da aflição. Realmente, considerar a vida apenas do ponto de vista da existência atual, o texto nos diz que isso leva a uma anomalia. Eu vou repetir aqui a frase do Evangelho. As anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre bons e maus nesse planeta é o fato de se considerar apenas do ponto de vista da vida presente o entendimento do que ocorre na Terra, aonde inúmeras situações, desastres e tragédias e sofrimentos que atingem bons e maus fazem com que muitas pessoas duvidem da existência de Deus, da existência das leis que Jesus veio nos ensinar. Porque tentando encontrar respostas, observando a vida na Terra como sendo uma única oportunidade para cada um de nós, a consequência é o absurdo, era absoluta injustiça e desequilíbrio. Mas aí surge na doutrina, na promessa do Consolador prometido por Jesus, doutrina espírita, os esclarecimentos. É necessário procurar nas causas de existências anteriores os sofrimentos, os desequilíbrios que acontecem na vida atual, cuja causa não podemos encontrar na vida presente. Mas essas causas estão no nosso passado reencarnatório. As leis de Deus imperam, atuam na terra e fora da terra. Mas para perceber essa atuação de forma clara e positiva, é preciso entendermos e compreendermos a reencarnação. O fato de que todos nós temos um passado de diversas existências e a vida atual é uma consequência do que já aprendemos, sofremos, causamos desequilíbrios no nosso passado reencarnatório. Então, é essa explicação
que extraímos do Evangelho. Silmara, dê uma olhadinha no chat se houver alguma questão, se não, partiremos para os momentos Tereza está finais. perguntando aqui se poderia falar sobre a agenda dos palestrantes do Bezerra de Menezes. Muitas vezes eu vou para o Bezerra e fico sabendo da agenda. Por exemplo, se o Marlon falou ontem, quando eu já vi, já estava no final. Veja só. Nós temos essa agenda, né, disponibilizada já lá no quadro de avisos do Bezerra de Menezes. Isso, e nas redes sociais. Tem que acompanhar. Eu sempre coloco, a gente coloca no dia, né? Mas assim, também está fixo a agenda de todo mês, tanto Nas redes sociais, né? nas redes sociais, na página do Facebook, Bezerra. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, e no Instagram, que é FEBM Caruaru, tudo junto, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Então, acompanhar pelos programas mesmos, aliás, pelas páginas da internet. E lembrando apenas que na próxima quarta teremos uma palestra com Rubens Ferreira, mas Isso, que Tereza chega a citar que só vai às terças-feiras no Bezerra, mas a escala está exposta no logo na, quadro, na, na entrada, no quadro de avisos, a isso. palestra de todo mês. Ontem foi Silmara, a nós última iremos ter um palestra. evento aí, nós vamos ter um evento especial aí na próxima quinta-feira. Não esqueça Isso, de fazer o convite. exatamente. Exatamente. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Quinta-feira, nós vamos ter uma live com o Vitor Hugo, o menino do NEP Alcione, de Uberlândia, Minas Gerais. Vai ser na próxima quinta-feira, dia 5/6, às 21 horas. Transmissão do YouTube pelo NEP Paulo e Estevão Caruaru. Eu vou colocar aqui o link do canal Paulo e Estevão, NEP Paulo e Estevão Ótimo. Caruaru. Quem Le- não tiver inscrito, aproveita a oportunidade para se inscrever, compartilha, divulga, é, vai ser muito importante. lembrando, Silmara, que o Vitor Hugo é atualmente um dos grandes palestrantes do movimento espírita, participando de Exatamente. congressos e seminários em todo o Brasil. Então, aqueles que puderem assistir aí na quinta-feira, com certeza, muitos esclarecimentos e vocês vão perceber a palavra inspirada do Vitor Hugo, né? Na quinta-feira. Exatamente. Imperdível. Então é isso. Nós agradecemos imensamente a todos aqueles que estiveram conosco ao vivo, aos que vão nos assistir posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos um excelente domingo de muita paz. Muita paz. Lembrando que nosso NEP funciona também na AME, todas as sextas-feiras, 8 horas da Isso, noite. Você que queira aprofundar o conhecimento da Bíblia à luz da doutrina espírita, nós estamos lá estudando o Evangelho de João. Todas as sextas, 8 horas da noite, na sede da AME. Muita E paz, um excelente domingo aí para todos. até lá. Tchau, tchau. Tchau.